Olá, professor Renato aqui hoje para falar um pouco sobre as implicações geográficas da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria e do mundo bipolar e do mundo multipolar. No período anterior à Segunda Guerra Mundial, a geopolítica falava que o país que tivesse o maior território teria o maior poder. Não se pensava na questão econômica ainda, se pensava sim no tamanho. A corrente de pensamento da época falava nisso. Então, Hitler, baseado nisso, ele pensou que para a Alemanha evoluir como país, ela precisava aumentar o seu território e saiu, em 1938, pela incursão dele tentando aumentar o território alemão. Saiu em 1938 invadindo os Sudetos e a Áustria, depois em 1939 a Tchecoslováquia e a Polônia. Então ele saiu aumentando o território alemão, primeiro em direção ao leste europeu, indo depois, durante a Segunda Guerra Mundial, tentando invadir a União Soviética, depois, no outro sentido, em direção à França. E a Segunda Guerra Mundial, ela fica marcada pela questão do genocídio contra os judeus, o Holocausto, essa perseguição política, religiosa que o Hitler fez sobre este povo, e o extermínio, que era o objetivo, procurar o extermínio dos judeus. Nessa questão do genocídio, para que ele não se repetisse, medidas foram tomadas com a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, buscando não haver mais guerra mundial, tentando evitar essa questão do conflito e também essa questão da perseguição étnico-racial, como aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. E outra marca negativa da guerra é a destruição das cidades de Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão, pelas bombas atômicas norte-americanas. Mas a geografia trabalha também com essa questão de que a guerra em si ela trouxe alguns benefícios que para nós humanos depois dela, que é a questão da evolução tecnológica. Durante esse período de guerra, claro que a gente não gostaria que a evolução tecnológica tivesse acontecido com a morte de milhões de pessoas, mas essa evolução acabou acontecendo e de lá da Segunda Guerra Mundial tem algumas invenções daquele tempo que a gente acaba utilizando até os dias atuais, o computador, radar, a questão da energia nuclear, a utilização das micro-ondas, que vem lá da Segunda Guerra Mundial e está difundido literalmente nas nossas casas nos dias de hoje. A questão do sistema de posicionamento global vem a partir da Segunda Guerra Mundial, essa questão da utilização posterior de satélites lá na Guerra Fria, a questão das imagens digitais, todos os nossos telefones com as câmeras digitais, então a gente tem uma ampla utilização disso, e a questão dos antibióticos, eles já existiam, mas não eram amplamente utilizados como foram depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente passou por inúmeras modificações geográficas, na questão da disputa por territórios, na questão da modificação de fronteiras, de limites, na questão das relações políticas, econômicas que passaram a acontecer entre os países. Então a Segunda Guerra Mundial é um marco. Depois dela, tudo acabou mudando na questão geográfica no nosso planeta. Com o final da Segunda Guerra Mundial, os líderes dos países que tinham maior destaque, da União Soviética, do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos, se uniram em Yalta, na Crimeia, numa convenção, pensando, já que a guerra está chegando ao fim, nós temos que pensar como que a gente vai dividir a Alemanha. E aí, os líderes desses três principais países, o Winston Churchill do Reino Unido, o Franklin Roosevelt dos Estados Unidos e o Joseph Stalin da União Soviética, eles acabaram nessa conferência de Yalta e junto com a França, dividindo a Alemanha em três partes. Uma parte da Alemanha para a União Soviética, uma parte para o Reino Unido, uma parte para os Estados Unidos e uma parte para a França. Em consequência dessa divisão da Alemanha, eles dividiram Berlim, a capital da Alemanha, também em quatro partes. Uma parte francesa, uma parte norte-americana, uma parte para o Reino Unido e uma parte para a União Soviética. Olha só. Dentro da parte socialista da Alemanha, tem essa parte capitalista. Então, nesse tempo, ainda não existia a Guerra Fria, não tinha essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Eles tinham uma relação até de amizade. Aqui está a divisão de Berlim, uma parte de Berlim pertencendo à União Soviética socialista e a outra parte de Berlim capitalista, da França, Reino Unido e dos Estados Unidos. E aqui no meio, nessa divisa, o Muro de Berlim. Não nessa divisa aqui, dividindo a Alemanha, e sim dividindo Berlim. Até porque o muro
Ele tem 155 quilômetros de extensão, dos quais 43 são dentro da cidade de Berlim. Passam por aqui, nessa partezinha aqui da Alemanha socialista. E não é aqui. Se fosse aqui, o Muro de Berlim tinha que ter mais de 1.400 quilômetros. É uma construção gigantesca. Então, a construção do Muro de Berlim, ela perpassa um pouco a cidade de Berlim. São 40 quilômetros antes e 40 depois. E mais 40 e poucos dentro de Berlim, né? Totalizando uns 150 quilômetros. O socialismo e o capitalismo, então, dividiram a Alemanha em duas Alemanhas totalmente diferentes. Uma socialista, a República Democrática Alemã, ou RDA, que pertencia à União Soviética, e uma capitalista, a República Federal da Alemanha, ou RFA, que pertencia cada um dos territórios a um dos países do Reino Unido, Estados Unidos e da França, a parte capitalista. O que a Segunda Guerra Mundial trouxe à tona no mundo? Ela trouxe à tona a bipolaridade, ou seja, enfraqueceram as potências europeias e os Estados Unidos e a União Soviética, eles acabam surgindo como as novas potências mundiais, os países mais importantes e os países mais influenciadores do mundo na época. Os maiores beneficiados, então, com a Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos. Então, a doutrina Truman, criada pelo Henry Truman, que foi essa política externa norte-americana de combate ao socialismo que se espalhou, né, ou que foi utilizada muito nesse período pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo, então, bipolar, como está aí no slide, se dividiu em dois polos. De um lado, os Estados Unidos, que espalhou pelo mundo o Plano Marshall, esse plano de ajuda da reconstrução das economias que foram destruídas no pós-guerra, e de fazer com que os países dependessem dos Estados Unidos. Aqui o Brasil, a gente se beneficiou desse dinheiro, desse investimento do Plano Marshall, e então a gente teve que passar a ser aliado norte-americano. Foi criada a OTAN, né, e os Estados Unidos se beneficiam disso, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os países capitalistas do hemisfério norte, mais ricos do mundo na época, se uniram e criaram uma aliança militar para se defender do socialismo. Os Estados Unidos têm um esforço gigantesco de combater o socialismo e então tentar buscar aliados pelo mundo inteiro. E o argumento oficial norte-americano é de lutar contra a pobreza e o caos social. Mas, na verdade, é de procurar parceiros e de se beneficiar nessa ligação. Porque, por exemplo, eles compravam do Brasil, a gente falando em café, né, torrado, e vendiam para o Brasil um computador, né? É uma troca assim relativamente injusta, né? Na verdade, eles se beneficiam sempre dessas trocas, como quando a gente sempre falar dos Estados Unidos, eles vão procurar estar se beneficiando. E a União Soviética, então, ela fazia a oposição total aos Estados Unidos, criou o Pacto de Varsóvia, que é a união dos socialistas, como se fosse ao mesmo princípio da OTAN, só que nos países socialistas. Então, pelo Pacto de Varsóvia, eles acabam criando um exército em comum para defender o socialismo do ataque do capitalismo. Ela recusa receber dinheiro do Plano Marshall, né? No início, lá, enquanto eles ainda tinham as relações de amizade, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, eles se recusaram a receber o dinheiro para não ficar dependentes dos Estados Unidos. Em 47 eles criam o KINFROM, em 49 o COMECON, que são dois órgãos que acabam regendo as atitudes dos outros países socialistas, ou do Partido Socialista em outros países. No mundo, né, na Europa e no mundo, então, acaba tendo essa divisão entre socialismo e capitalismo, uma divisão que ela se descara depois da crise dos mísseis em Cuba, mas que ela acaba sendo evidente a partir dessa linha, que é a chamada cortina de ferro, que divide a Europa socialista da Europa capitalista. Aqui, sim, né, exército dos dois lados, de um lado o exército soviético e do outro lado o exército dos países capitalistas, né, ali naquela fronteira em que tem bombas, e que tem minas, e que tem fosso, e que tem um espaço em que ninguém pode passar, senão acaba sendo fuzilado. É uma época assim tenebrosa em que tem essa divisão radical entre o socialismo e o capitalismo, principalmente
na Europa. Tem uma imagem de como era essa cortina de ferro, né, esse muro, essa divisão, essa linha que separava os capitalistas dos socialistas. Claro que depois disso aqui ainda tinha 500, 600 metros de território de cada lado que ninguém ocupava, existiam várias torres de controle ao longo do espaço para que não deixar ninguém do lado socialista e do lado capitalista e vice-versa. Aquele período que as pessoas ficam separadas pelo sistema econômico adotado pelo seu país. Continua essa divisão, Estados Unidos e União Soviética, e isso acaba se espalhando pelo mundo. Ou tu fazia parte do bloco capitalista ou do bloco socialista. E as relações comerciais também eram assim, capitalista só vendia para capitalista, socialista só negociava com socialista. Foi uma época em que houve uma separação assim gigantesca no planeta em todas as relações. E aí então, né, a Guerra Fria acaba surgindo, né, dessa rivalidade Estados Unidos e União Soviética. A data mesmo de início conta o final da Segunda Guerra Mundial, né, ou ainda durante a Segunda Guerra Mundial, 1947, até 1991, mas literalmente começa com a disputa na crise dos mísseis entre o Nikita Khrushchev e o John Kennedy, o presidente dos Estados Unidos e o presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E no meio dessa disputa está o Fidel Castro, está Cuba. Cuba, né, uma ilha ali próxima aos Estados Unidos, socialista, que ia receber os mísseis nucleares soviéticos pertinho dos Estados Unidos. Lá em outubro de 1962, um navio saiu com essas ogivas nucleares da União Soviética em direção a Cuba. E aí a OTAN se meteu no meio dessa questão, e a ONU também, e acabaram não deixando os mísseis chegar. Então essa crise foi o rompimento total de relações entre a União Soviética e os Estados Unidos. A partir da crise dos mísseis é que começou a Guerra Fria propriamente dita. Aquela disputa entre capitalismo e socialismo, Estados Unidos e União Soviética, que o mundo inteiro fica com medo da questão nuclear e da bomba de hidrogênio, né? Nessa questão de bombas extremamente potentes, com um amplo alcance, com um poder de destruição gigantesco, e que podiam ser lançadas tanto pelos norte-americanos como pelos russos a qualquer momento. Aqui então temos um mapa que mostra os países do mundo que possuem o arsenal nuclear e a quantidade de bombas que eles possuem. A atenção principal aos dois, né, aos Estados Unidos e a Rússia, que são os países do mundo que têm a maior quantidade de ogivas nucleares. 6.850 na Rússia contra 6.450 nos Estados Unidos. Tem também quem possui a França, a China, o Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e a Coreia do Norte. Essa aqui a mais perigosa, né, nos últimos anos, né, falando nesse desenvolvimento de mísseis nucleares, né, a partir do desenvolvimento norte-coreano, o último testado há poucos anos atinge 10 mil quilômetros. Então, lançado aqui da Coreia, eles conseguem atingir até a metade dos Estados Unidos. Então, é um alcance gigantesco e gera temor mundial, porque o líder norte-coreano é extremamente radical. Outro país que possui arsenal nuclear e que gera temor mundial é o Irã, que também é bem violento nessa questão de se posicionar, né? Então é um país que gera uma tensão ali ao redor nos países que podem ser atingidos pelo armamento nuclear. Em características gerais, né, o que a Guerra Fria trouxe? Foi uma disputa tecnológica extremamente gigante, em que Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro queriam mostrar que tinham a melhor tecnologia e que tinham mais poder do que o outro bloco, né, tentando fazer essa questão de evoluir o capitalismo e o socialismo pelo mundo. Foi uma época em que se desenvolveu muita tecnologia armamentista. Os Estados Unidos faziam um míssil, a União Soviética fazia esse míssil maior, mais forte, mais potente, e eles ficavam nessa disputa de quem era mais forte, de quem era maior, porque eles tinham que mostrar a sua força perante um grupo de países que o seguia. É uma época em que se inicia a corrida espacial, com o lançamento da Laika lá em
primeiro momento, depois o Gagarin pela União Soviética e a chegada à Lua nos Estados Unidos. É uma época em que há uma espionagem industrial entre a CIA norte-americana e a KGB lá russa. Eles buscam aliados pelo mundo inteiro, então tentar espalhar a sua ideologia para o maior número de países possíveis, né? Então lá, mais na Europa e na Ásia, eles são dominados pela questão socialista. Metade da Europa e na América é do capitalismo. E começa um grande número de conflitos regionalizados, pequenos conflitos nas mais variadas regiões do mundo. Um exemplo da espionagem é o Concorde, né, e o Tupolev 144, que são exatamente iguais. Então os russos conseguiram roubar as plantas, os desenhos americano e francês e lançaram o avião antes do que os próprios idealizadores. Então, né, falando nessa questão da espionagem. Na questão da corrida espacial, né, na imagem de lá temos o Yuri Gagarin, que foi o primeiro humano a estar em órbita, e no lado de cá a chegada do homem à Lua. Então eles ficavam tendo essa disputa de poder, né? Enquanto que os russos lançam um satélite, os norte-americanos eles acabam tendo a ideia de construir uma estação espacial ou viajam uma maior quantidade para fora do nosso planeta em direção à Lua, né? Então tem essa dualidade sempre, né? Quando que os russos lançam a Laika, logo os norte-americanos nomeiam Plutão como planeta, descobrem um planeta, então eles um não pode perder para o outro, eles têm que ficar sempre mostrando essa questão do poder que eles têm perante o seu bloco, né, para trazer mais aliados para si. Né. Na questão do cinema, então, sempre tinha essa dualidade entre Estados Unidos e União Soviética, como vocês podem ver ali no Rock, né, Rock contra o Draco, né, capitalismo contra socialismo, Estados Unidos contra a União Soviética, lá tem o Mensagem Subliminar no Calção, tem os Corvos e assim por diante, né. Era amplamente utilizado no cinema, como vocês podem ver ali, também no 007, né, contra a Rússia. Aqui no Missão Impossível, que é mais recente, mas também mostra ainda que continua, né, essa disputa, ela continua sendo atual, o Capitão América lá, né, todo aquele orgulho americano, aqui no Rambo, então, combatendo o socialismo numa outra frente, lá no Vietnã, que também, né, não deixa de ser uma disputa capitalismo-socialismo nesse período de Guerra Fria, né, a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos saíram como perdedores. Então a gente vai chegar nesse momento ao final da Guerra Fria, que se iniciou lá em 1989 com a queda do Muro de Berlim. A partir de um erro de comunicação ali que acabou acontecendo, eles abriram os portões e deixaram as pessoas da Alemanha socialista passar para a Alemanha capitalista. E aí então acabou acontecendo uma comoção geral, o pessoal começou a destruir o muro com as próprias mãos, com martelo, picareta, com marreta, depois com máquinas, guindastes, carregadeiras e assim por diante. E aí eles se juntaram, as duas Alemanhas, a Alemanha socialista e a capitalista. Vendo as condições de vida bem melhores no lado capitalista do que estava acontecendo no lado socialista, que passava por uma crise violenta, os alemães, né, então começaram a se tornar, ou a voltar a se tornar capitalistas. Os outros países socialistas da época, vendo isso e vendo que as condições estavam melhores no lado capitalista, também começaram a exercer uma pressão. Essa pressão de 1989, né, foi até o dezembro de 1991, quando o Mikhail Gorbachev, que era o líder da União Soviética na época, lá nos Estados Unidos, com o presidente Ronald Reagan, ele assinou a dissolução da União Soviética. Então ele disse, bom, a partir de agora, os países que fazem parte da União Soviética podem se tornar independentes. E isso fez com que acontecesse uma mudança gigantesca na geografia da época, porque um bloco único, que era a União Soviética, acabou se dividindo em um monte de países, né? Vai surgir de lá a Iugoslávia, que depois se divide em Sérvia, Montenegro, Kosovo, né? Iugoslávia, vai surgir a Ucrânia, vai voltar a Letônia, Estônia, Lituânia, Bulgária, né? Todos esses países voltam a ter um território com fronteiras diferentes do que era a União Soviética. Então, acontece uma grande quantidade de independências, né, na Europa, depois na África e na Ásia, vai ter uma reconfiguração do que é o mapa mundi da época.
E além disso, a gente sai de um período em que só tinha dois polos de poder, que era a União Soviética e os Estados Unidos, e a gente volta a ter um período multipolar. Vai surgir ali Japão, China, vai surgir França, vai surgir Austrália, vai surgir Canadá. Então o poder ele vai se espalhar por vários países do mundo, não vai mais ficar concentrado nos dois únicos que faziam parte do bloco, né? Então aqui, né, se inicia essa nova ordem multipolar que a gente tem hoje a partir da queda do Muro de Berlim lá de 1989 e do final da União Soviética lá em 1991. Então da Segunda Guerra Mundial até o final da Guerra Fria, até a dissolução da União Soviética, houveram mudanças enormes na questão geográfica do mundo, com o surgimento e extinção de países, com a mudança nas relações políticas, econômicas, comerciais em todos os países do mundo. Então, mudou de algo que era multipolar para dois polos, voltou a ser multipolar nas questões políticas e econômicas. Países que existiam antes da Segunda Guerra Mundial deixaram de existir durante a Guerra Fria, voltaram a existir depois da dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Novos países foram criados, então se configurou um novo mundo a partir da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria.